Muito boa tarde, bem-vindos ao Sim, não talvez, edição do dia 18 de fevereiro. O meu nome é Luís Matias e comigo hoje estão a Patrícia Machado e o Francisco Brito. Não podemos contar com o Luís Pardal, que se juntará connosco, a nós, num próximo programa. Hoje temos dois temas para tratar, mas começamos ainda com o rescaldo, ou melhor, com as consequências das tempestades e consequências políticas. A Ministra da Administração Interna não resistiu e acabou por pedir admissão. Entretanto, Castro Almeida admitiu déficit nas contas públicas. O Ministro das Finanças diz que quer manter o equilíbrio orçamental. Por onde é que vai agora o caminho político e que escolhas pode ter o Governo no futuro? Primeiro, começo por perguntar ao Francisco Brito se esta saída de Maria Lúcia Amaral era esperada, depois do que aconteceu, e se ela foi um erro de casting deste Governo. Bem-vindo. Muito boa tarde a todos, boa tarde à Patrícia, ao Luís Matias e aos nossos ouvintes. Eu acho que há aqui uma matéria que deve ser vista a priori. A sociedade hoje em dia, ou pelo menos uma parte da sociedade, defende que nestes cargos de decisão, de governo, ministros, primeiro-ministros, devem haver pessoas que estejam fora do sistema político. Devem ser pessoas da sociedade civil, tecnicamente válidos e reconhecidos. E Maria Lúcia Amaral era exatamente isso, portanto, uma pessoa da sociedade civil, academicamente reconhecida e que não tinha, naturalmente, algumas das competências políticas mais desenvolvidas por via de ser uma pessoa que estava exatamente fora desse sistema político. E, no entanto, aquilo que nós vimos foi um conjunto de críticas muito forte à sua atuação, principalmente do ponto de vista da comunicação, e que eu, sinceramente, não consigo compreender em pleno. Percebo que ela não seja a pessoa com mais competências para falar aos jornalistas, porque conseguimos facilmente tirar essa conclusão, mas a verdade é que era uma pessoa tecnicamente válida. E eu acho que aí as pessoas têm que decidir um bocadinho aquilo que querem. Ou querem ter pessoas tecnicamente válidas, ou então querem pessoas que tenham um grande domínio de comunicação. Isto nem sempre é conjugável. E aí também levanta uma questão, e se nós formos ver nos governos de há muitos anos atrás, de há décadas atrás, nós vimos que muitas vezes havia a figura do porta-voz e que falava pelos ministros, porque os ministros não tinham essas competências de comunicação. Se calhar poderá então fazer sentido quando existem este tipo de personalidades que estão a fazer um trabalho técnico, se calhar, e que não têm estas competências de comunicação, faz sentido então também pensar nesse tipo de figura para que se consiga gerir e para que a pessoa até esteja relativamente protegida. Eu tive a oportunidade de, há cerca de 15 dias, estar numa reunião que foi presidida pela senhora Ministra da Administração Interna, a reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil, e pareceu-me que a condução que fez foi muito profissional. Preocupou-se, acima de tudo, de recolher o conhecimento de todas as entidades representadas, e na Comissão Nacional de Proteção Civil estão representadas as principais entidades do país, ao nível desde APA, INEM, forças de segurança, militares, todas as figuras que compõem a estrutura de proteção civil. E pareceu-me, até fiquei surpreendido pela positiva, confesso, pela gestão que fez daquela reunião, e onde já se desenhavam que haveriam problemas, ou poderiam haver problemas, nomeadamente na bacia do Mondego, e lembro-me de uma das perguntas mais insistentes da Ministra, foi precisamente perceber que nível de cheias é que poderiam haver. Portanto, perceber, e foi uma resposta que não lhe foi dada, portanto, nenhuma entidade lhe conseguiu dizer exatamente o que é que se poderia esperar das cheias no Mondego. E isso não passa cá para fora. E não passou. As pessoas provavelmente criaram uma ideia da ministra que não era uma ministra competente, aliás isso foi dito até por vários intervenientes políticos, e não parece que isso seja minimamente verdade. Por isso esta primeira nota para esta realidade que as pessoas muitas vezes não pensam é no fundo uma escolha que eu acho que nós precisamos de fazer quando defendemos que na política não devem estar os mesmos de sempre. Então deixa-me passar aqui à Patrícia já com a mesma questão. Patrícia Machado, não terá sido propriamente um erro de casting, será sido apenas uma forma de estar diferente da ministra que ele levou a ser demitida? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes. Ou melhor, admitir-se, perdão. Exato, o Luís Matias e ao Francisco Brito. Eu acho que se está a procurar fazer aqui um exercício que não cola.
Vamos lá ver. Eu, na minha opinião, o problema não está propriamente individualmente nos ministros. Há opções do governo, há linhas condutoras e há opções políticas do governo que naturalmente depois têm atores e protagonistas em cada uma das áreas, neste caso o ministro. Mas isto não basta mudar de ministro, porque naturalmente perante uma situação destas, perante aquilo que é a questão central, que é as respostas tardias e claramente insuficientes, como está à vista de todos. Há aqui uma responsabilidade do governo. E muitas das vezes, temos assistido isso ao longo dos anos, vai-se procurando maquilhar o problema, alterando o ministro, para que tudo fique igual. Que até pode ter mais dom de palavra, menos dom de palavra, mas o problema são as políticas que saem dos respectivos ministérios. E, portanto, acho que isto nem é recasting, nem é este exercício que o Francisco está aqui a procurar fazer, que a sociedade quer alguém que não seja fora do sistema político. Acho que isso, até temos debatido isto várias vezes. O governo tem responsabilidades políticas e os seus responsáveis em cada um dos ministérios têm que ser pessoas comprometidas com essas opções políticas e com esse caminho político. Portanto, dizer que é fora do sistema político, depois, tecnicamente, naturalmente, mais adequado para esta ou para aquela área, mas estão comprometidos com o caminho e com opções políticas. E o que a gente está a assistir é, de facto, diria assim, uma consequência, foi uma saída para tapar e para abafar um bocadinho aquilo que já estava a alargar do ponto de vista de discussão e de contestação, que era o tipo de respostas, o tempo e a forma, não é? E nós estamos agora a ver, por exemplo, esta questão, mais um escândalo, não é? Na minha opinião, vão pôr os municípios, os mais afetados, que estavam a ser alvo daquelas isenções temporárias das portagens, a pagar milhões para salvaguardar os lucros das concessionárias. Não é? E, portanto, são estas as saídas que se vão procurando. Portanto, os municípios que têm o tal anúncio claramente insuficiente dos 200 milhões ou 300 milhões, para aqueles 50, que agora já são mais, mas quando foram anunciados, passados 5 dias daquela situação mais gravosa no centro de Portugal, ali na região de Leiria, portanto, anunciaram aqueles parques de milhões a dividir por cerca de 50 municípios, que toda a gente estava a ver que, perante o caos que estava ali instalado, aquilo não ia chegar a todo lado, nem de perto nem de longe, era claramente insuficiente. Tomaram uma medida que foi a isenção de pagamento de portagens naquelas zonas afetadas e dos concelhos decretados em estado de calamidade. E agora é anunciado para não beliscar, portanto, nas concessionárias, e como essas não podem ficar penalizadas, portanto, põem os municípios a pagar aquilo. Portanto, é uma coisa impressionante, não é? Eu acho que, portanto, se juntarmos a isto, a ministra pode ter mudado. Mas o que é que estamos a assistir do ponto de vista dos apoios a chegar, ou melhor, a não chegarem, do prolongamento e da extensão dos apoios, porque estamos a perceber que a extensão dos problemas vai muito além daqueles que estão identificados, em que agora assistimos às declarações do ministro, que no terreno, portanto, o que tem a dizer, acredito que não foi só isso, mas o que tem a dizer e a grande questão é cuidado com os abusos, portanto, não vamos tolerar abusos, portanto, as pessoas estão milhares sem eletricidade. Estão situações dramáticas, as pessoas ficaram sem casa, a mobilidade completamente comprometida, portanto, aquilo que todos nós, infelizmente, temos vindo a assistir. E as declarações que vamos sucessivamente vendo não só não se resolve aos problemas imediatos, tarda-se em perceber uma estratégia para responder aos problemas estruturais e o que vai saindo da boca dos ministros, que são coisas deste género. Francisco, nomeadamente, temos que ver abusos. Então, mas já viu abusos, já detectou abusos, eles podem existir. Portanto, isto é daquelas coisas... Os autarcas coisas... no local denunciam isso? Isso é dito pelos autarcas no local pode que haver, existem? Pode haver, só para terminar a ideia, é que pode, e neste tipo de situações, obviamente identificadas, neste não é? tipo de situações pode haver sempre o justo que paga pelo pecador, mas os pecadores é a maioria.
Não entremos por aí. Portanto, sobre esse tipo de coisas, são muito lestos e rápidos a responder. Sobre outro tipo de situações que são muito mais dramáticas, continuamos sem ver a resposta necessária. Sobre esta questão dos abusos e do modus operandi de como aceder a apoios, etc., houve realmente uma mudança muito grande apresentada pelo Governo, de confiança em quem apresenta as suas necessidades. E os abusos podem ser detectados ou não? Será que isso pode também mudar uma forma das pessoas se relacionarem com o Estado? Ou melhor, o contrário, do Estado se relacionar com as pessoas, porque normalmente quem impõe as regras é o Governo e o Estado. Não é? Eu acredito que deve haver uma base de confiança. Deve mesmo haver uma base de confiança. As pessoas têm que assinar um termo em que, no fundo, assumem a responsabilidade por aquilo que estão a declarar, para além de terem que juntar algumas provas materiais, nomeadamente orçamentos, e em alguns, a partir de 5.000 euros, têm que ter também uma averiguação da Câmara Municipal, ou dos técnicos da Câmara Municipal, com o apoio das juntas de freguesia, quando as câmaras municipais não têm essa capacidade para conseguir validar isto. E é curioso, porque a Patrícia tem esta postura, mas eu acho que nós, nesta questão, devemos mesmo distanciar-nos um pouco do politicamente correto, porque senão nunca chegamos ao real problema das coisas. Se nós formos ver, aquilo que aconteceu foi catastrófico, mas 2 dias depois do acontecido, onde já estavam muitos geradores mobilizados para o terreno, com muitas doações, muitos empréstimos, já havia montes de geradores roubados. E isto é uma realidade, quer dizer, uma pessoa pensa onde é que estão os valores destas pessoas que efetivamente, tendo em conta esta calamidade, ainda se aproveitam disto. Para além disto, aquilo que foi dito em relação aos abusos, e eu ouvi no terreno autarcas que me disseram que havia pessoas efetivamente a aproveitarem, que não tinham danos, a aproveitarem esta situação dos apoios, portanto, a proporcionarem situações para conseguirem tirar fotografias e ter ali as bases para poderem concorrer. Isto foi dito agora, toda a gente está a fazer isto. Não, ninguém disse isso. Ninguém disse que a maior parte das pessoas estava a fazer isto. Simplesmente disse, isto existe. Portanto, ninguém está aqui a tapar o sol com a peneira. Efetivamente, esta situação acontece e o Governo vai estar atento a ela, para que quem o pense fazer, pense 2 vezes, porque efetivamente, se calhar, facilmente vai ser detectado. Porque os autarcas sabem. Os autarcas conhecem bem o seu território, sabem exatamente onde é que estão os danos. Podem não conseguir quantificar muito diretamente se estamos a falar de 5.000 ou de 6.000 euros por cada caso, porque não têm que ter essas competências técnicas, mas conseguem perceber se aquela casa foi afetada ou não, porque conhecem as pessoas pelo nome. Particularmente os autarcas de freguesia conseguem fazer esse trabalho. E isso foi aquilo que eu vi no terreno. Portanto, há esse conhecimento. E isto foi um alerta para as pessoas. Agora, ainda sobre a Ministra, eu gostaria de dizer ainda uma coisa, eu acho que o timing não foi o correto. No meio de uma calamidade destas não há tempo para demissões. Eu acho que prejudica mais do que ajuda. Eu respeito que seja uma situação complexa do ponto de vista pessoal e psicológico até, porque estava debaixo de duras críticas quando se calhar não estava preparada para isso, mas não era mesmo o timing para que isto acontecesse. Depois das situações estarem mitigadas, depois de passar a calamidade, é que nós poderemos fazer avaliações e perceber se houve uma resposta tardia, se foi uma resposta desproporcionada ou com falta de meios. Podemos fazer essa avaliação quando nos distanciamos temporalmente do problema. Neste momento, ainda não é possível fazê-lo na íntegra. Portanto, ainda não conseguimos perceber efetivamente se o que foi feito foi corretamente ou não. Há sempre queixas porque há falta de meios e percebemos isso, que houve, por exemplo, ao nível dos militares, foram mobilizados muito tardiamente. Há factos aqui que poderemos já discutir, mas fazer uma avaliação pura e dura só conseguimos fazer mais tarde. E se calhar nessa altura é que faria sentido então perceber se a Ministra teve a altura ou não daquilo que tinha que estar e se tomou as decisões que tinha que ter tomado. E eu penso que esse também é um ponto importante que tem que ser frisado, porque ninguém estava preparado para lidar com uma calamidade deste tamanho. Se vocês virem bem, aconteceram diferentes tipos de fenómenos no nosso país, em diferentes zonas, praticamente em simultâneo. Desde os ventos da zona centro que destruíram tudo, inclusive linhas de muito alta tensão, quer dizer, 60 torres de muito alta tensão foram danificadas. Como é que um país substitui isto rapidamente? Como é que é possível? Quer dizer, não há torres que é feitas no terreno para poder montar e elas demoram muito tempo a serem montadas. São aquelas torres mesmo muito grandes de eletricidade. Portanto, não havia essa capacidade de resposta porque nenhum país tem.
Nenhum país tem. Agora, aqui a questão é, efetivamente foram procurados todos os mecanismos e ferramentas para que a resposta fosse depois dada mais rapidamente às populações. E eu aqui, até já tive a oportunidade de fazer publicamente, acho que a E-Redes falhou. Falhou na forma como geriu todo este processo. Aquilo que também me foi dito no terreno é que a metodologia da E-Redes mudou de concelho para concelho. Portanto, havia concelhos. A E-Redes tinha geradores em todo o lado, não é? Não em todo o lado, mas em praticamente todos os concelhos estavam vários geradores colocados pela E-Redes, e havia sítios em que os geradores deixavam de funcionar por falta de combustível, e as populações, as autarquias, mesmo que tivessem os técnicos habilitados para o efeito, estavam impedidos de os reabastecer, de os desarmar, reabastecer e voltar a armar os geradores. Houve outros concelhos que simplesmente ignoraram as indicações da E-Redes, portanto faziam-no e as coisas foram resultando, e houve outros concelhos que estavam autorizados pela E-Redes a fazê-lo. Portanto, esta forma de gerir isto não pode efetivamente acontecer. A E-Redes teve aqui uma má postura, para além do facto de andar a atirar as responsabilidades para os autarcas de freguesia, quando até na linha de apoio a gravação dizia: se quer reclamar, dirija-se à junta de freguesia. Como se a junta de freguesia tivesse alguma coisa a ver com a E-Redes ou com a resolução disto. Ou seja, isto é surreal. as mensagens da E-Redes continuam a ser extraordinárias. Isto é surreal. Falamos E os aqui a semana próprios passada, autarcas... Eu cheguei a um dos concelhos, entro na junta de freguesia e o presidente da junta estava com o telefone em alta voz com a E-Redes há vários minutos. Nós tivemos lá mais de uma hora e ele praticamente só no fim da nossa visita é que conseguiu ser atendido pela E-Redes. Portanto, os próprios autarcas de freguesia têm tido muita dificuldade em falar com a E-Redes. Eu acho que isto tem mesmo que mudar. Isto já é denunciado há muito tempo, ainda mesmo em situações normais da relação com as avarias normais que as cidades têm, é denunciado pelos autarcas há muito tempo. E isto tem que ser revisto. Esta forma de trabalhar com a E-Redes piorou drasticamente e eu acho que também deve haver trabalho nesse sentido a partir de agora. Já que falamos da E-Redes, ainda há muitos locais sem energia elétrica, mas face às críticas até que o Francisco aqui traz e que muitos autarcas, especialmente de freguesia, presidentes de junta de freguesia têm revelado, é motivo para o Governo, por exemplo, como a entidade concessiona e que concessionou o serviço, peça que a administração da E-Redes seja demitida, seja alterada? Pois, estávamos a falar de abusos, não é? E, portanto, isto acontece porque, de facto, estes sim abusam à força toda, desculpe a expressão, mas é uma consequência de um caminho e lá está das opções políticas. A privatização de setores estratégicos não é das empresas todas, nem é tudo na mão do Estado, que é o que normalmente o Francisco diz relativamente a este comentário que eu costumo fazer. Estamos a falar de setores estratégicos. Tem este tipo de consequências. Já o tínhamos assistido em 2017 nos fogos. Houve pessoas a ficarem meses sem ter acesso à eletricidade. E claro, muitas delas com um profundo isolamento, falava-se muito menos, e nesta situação, quando os holofotes e os microfones saírem de cena, digamos assim, a coisa acalmar um bocadinho, também vamos deixar de ouvir quanto tempo é que vai demorar. Isto são consequências práticas daquilo que tem vindo a ser denunciado há muito tempo. Nas telecomunicações, na energia, tanto, por exemplo, nos combustíveis, vamos ver, a TAP está aí, portanto, mas a E-Redes, obviamente, está mais preocupada na distribuição dos dividendos e no que lhe vai custar do que propriamente em dar resposta às pessoas. E sim, o Governo devia ter se fosse outra opção, naturalmente uma intervenção. Claro que já não pode ser a mesma do que se estivesse com um instrumento na mão para dar resposta às pessoas. Já não o tem, mas não pode falhar do ponto de vista daquilo que é a exigência. São que eles ganham milhões. E estão a tentar sacudir a água do capote. E, portanto, isto de facto, nós precisamos... Esses são os tais problemas estruturais que têm respostas, mas que as opções não as têm querido levar. Quer do ponto de vista daquilo que é a prevenção para o futuro e para o país estar preparado para este tipo de situações. Já falámos aqui noutro programa, as questões da construção, de impedir a especulação, por aí fora, no que diz respeito à habitação, quando se revê os PDMs, tudo isso, mas também a questão do ordenamento do território, a questão da agricultura e da floresta, a questão das estruturas físicas existentes, de como é que vamos agora dar resposta também imediata
e a médio e longo prazo àquilo que são os danos. Nós estamos a falar de, por exemplo, muitos monumentos e património, né, que ficou profundamente afetado. Estamos a falar daquilo que é mais imediato, que é a vida das pessoas que viram as suas vidas arrasadas, ficaram sem casa, Pronto, e, portanto, é necessário, de facto, dar essa resposta e é necessário também aqui uma exigência por parte, estou de acordo, dos autarcas, das freguesias, dos municípios, junto do governo, para que não fique só também palavras ocas e vagas, e vamos ver quanto tempo é que demoram estes apoios a chegar. Porque há aqui coisas, quer da tal vida concreta das pessoas, quer na área produtiva, das empresas, da agricultura, que o tempo vai contar muito para se eles vão ter capacidade de reerguer-se do ponto de vista produtivo ou se vão mesmo fechar portas, com as consequências que isso tem também do ponto de vista social, económico, por aí fora. Nós temos pouco conhecimento do que é que foi de facto a exigência do governo junto à União Europeia. Sabemos bem cá, portanto, algo, mas há uma semana atrás ainda não se sabia qual é que tinha sido a intervenção do governo junto à União Europeia perante uma calamidade desta e o pedido. Hoje já se sabe algumas medidas, né? Passado uma semana, portanto, de ter aqui alguma flexibilidade no famoso déficit e tal. Portanto, há uma calamidade no país, tem que haver respostas. Isto implica dinheiro, claro. E o dinheiro não nasce debaixo das pedras, mas tem que ser desviado de algum sítio para dar resposta àquele problema concreto. E há sítios para ir buscar. Com este termino, aquilo que acabei de dizer, o governo vai exigir à Brisa que cumpra os seus compromissos, porque eles ganham milhões, nomeadamente para as reparações e manutenção. Porquê é que temos de ser nós todos a pagar aquilo que a Brisa tem dinheiro e tem essa responsabilidade? Vamos ver qual é a resposta do governo. Se vai também falar com voz grossa de cautela aos abusos, ou se, também para as grandes concessionárias, para as grandes empresas, e que vai, por exemplo, houve uma proposta para impedir a especulação dos materiais, na venda dos materiais de construção. Isso é um abuso extraordinário. Está a controlar isso. E isto não estão propriamente preocupados com esta questão. Portanto, para uns é mãos largas, para outros... Pronto, portanto, eu acho que a gente precisa, de facto, exigir que o governo, mais do que mudar de ministros, mude de estratégia do ponto de vista da resposta necessária. Apenas uma última questão sobre este tema ainda. Quem é que pode substituir Maria Lúcia Amaral no Ministério da Administração Interna? Que perfil deve ter? Um perfil mais técnico, um perfil mais político? Alguém dentro do governo? Eu penso que a resposta mais natural será o Sr. Secretário de Estado, Telmo Correia. Não sei se será ou não, portanto nem sequer ouvi comentários sobre isso. Parece-me que é o mais natural, porque é quem conhece neste momento a casa e tem também experiência política para conseguir fazer um bom trabalho nesse sentido, ainda que hajam muitas hipóteses para que isso seja feito. Só uma nota sobre esta questão dos apoios. Operacionalizar 2,5 mil milhões de apoios não é fácil, colocar isto no terreno não é fácil, e eu penso que aquilo que nós estamos a assistir é um caso único de rapidez da operacionalização disto. Eu não estou a dizer que está a ser bem feito ou mal feito, estou a dizer que efetivamente nunca num cenário destes tínhamos visto, num cenário destes ou semelhante ou noutras situações de apoios, tínhamos visto apoios a irem para o terreno tão rapidamente. E isto acho que também é significativo e também será naturalmente alvo de análise mais tarde para percebermos efetivamente se é este o caminho então no futuro a seguirmos noutras situações que teremos de responder do ponto de vista de apoios do Estado ou não, ou se ainda há assim correções a fazer. Patrícia Machado, que perfil deve ter o próximo maio? Quem pode ser? Pode ser o Telmo Correia, Secretário de Estado da Administração Interna? Naturalmente caberá ao PSD, ao CDS, ao Governo, ao Primeiro-Ministro a fazer essa escolha. Não vou pronunciar, eu volto a insistir, portanto, mais do que o nome do Ministro, são as políticas que saem do Ministério. Portanto, não... Eu pessoalmente não tenho grande esperança que vá mudar, pronto, porque obviamente a linha é a mesma. O problema que está na origem daquilo que se diz que é falta de comunicação da Ministra não é propriamente só da Ministra. O problema tem a ver com um conjunto de medidas que tardam, não se resistem a aplicar, nomeadamente do ponto de vista de comando, do ponto de vista da orgânica e da organização das forças e das entidades ligadas à proteção civil, do papel dos bombeiros.
que, como se tem resistido e não se quer alterar no caminho que as próprias entidades, muitas delas, têm vindo a exigir, isso depois, quando há este tipo de calamidade, acontece. E, portanto, vamos ver, e espero sinceramente estar aqui para dizer que não tinha razão. Espero mesmo sinceramente, porque o Francisco fala aqui da questão da rapidez. Nós ainda hoje há afetados da Leslie, né, que também foi na zona do Oeste, que ainda não receberam os tais apoios prometidos. E, portanto, esperemos que nem sequer se compare do ponto de vista de demora. Mas, pronto, aquilo que nós vamos conhecendo e aquilo que vão sendo as intervenções do Governo nas várias áreas começa-se ao início, passado 5 dias, portanto, não faltará, o Governo responderá. Aliás, o Montenegro veio dizer que havia um PRR nacional para isto, e à medida que os dias vão passando, começa-se a ouvir aspectos que se está a ver que se podem ser barreiras, e esperemos que não se traduzam em efetivas barreiras que prejudiquem ainda mais aquilo que já foi bastante danificado na vida daquela gente. Das tempestades, vamos a outro tema, um tema que nos traz o Francisco Brito, e neste caso também está relacionado com o mau tempo, não deixa de estar, que são os buracos na cidade de Évora, mas aqui nas ruas da cidade, nas estradas do concelho. Mas pergunto ao Francisco se os 3 milhões de euros anunciados pela autarquia serão suficientes para intervir na rede viária do concelho. E que resposta é que tu, para já, dás, Francisco? Preocupa. Bem, antes de mais, dizer que foi anunciado, esses 3 milhões de euros estão em orçamento da Câmara, foram anunciados como a verba para fazer face ao problema que temos nas vias do concelho, e aquilo que foi dito pelo Executivo Municipal é que a estratégia vai passar por pavimentar as estradas com maior extensão e através de contratações externas, portanto, assumindo que esta é a prioridade, portanto é a metodologia principal. E aquilo que me parece que logo à partida deixa aqui algumas questões. Por um lado tem a ver com o valor de investimento, porque o necessário para o concelho é muito mais do que os 3 milhões. Temos a nossa rede viária em muito mau estado, e é normal que o mau tempo crie problemas. Em todas as cidades criou problemas, todas as cidades estão a braços com esta matéria, mas também o facto de haver cidades que têm estratégias de manutenção anual faz com que estejam melhor preparadas do que outras. Évora não tem tido uma estratégia eficaz de manutenção da rede viária, e isso sente-se agora. Quer dizer, temos a cidade completamente num estado calamitoso do ponto de vista das vias rodoviárias. E parece-me que, tendo em conta um problema tão generalizado e que custará tanto a ser resolvido, que seria à partida importante perceber se não ficaria efetivamente mais barato criar todas as condições internas no município para conseguir responder eficazmente a esta questão. Ou seja, esta dependência que a Câmara vai ter em relação ao mercado pode ser um problema. Não só por uma questão de custos, porque pode ficar mais caro. Eu acho que era fundamental que a Câmara, do ponto de vista de prioridades, assumisse logo esta análise, perceber efetivamente o que é que fica mais barato e o mais caro, e o que é que consegue ter resposta mais rápida. Porque a Câmara de Évora tem uma pavimentadora, no mandato anterior foram gastos vários milhares de euros a fazer o arranjo, a reparação da pavimentadora. Neste momento a Câmara precisa de comprar cilindro e precisa de comprar fresadora para conseguir desgastar o alcatrão e conseguir fazer repavimentações em condições. Mas, pelo aquilo que percebi, não é essa a estratégia que a Câmara vai adotar. Ainda que comprasse uma fresadora pequena, portanto não comprando uma de grandes dimensões, porque não tem condições financeiras para isso, e ainda que comprasse equipamentos em segunda mão, penso que poderia ser uma resposta inteligente para este problema estrutural que Évora tem. Porque a Câmara, assim que as condições meteorológicas permitam, tem que começar a pavimentar, e eu diria que, quer dizer, até começar a chover novamente no próximo inverno, há aí muito trabalho para fazer, e ainda assim não se conseguia resolver tudo. E é preciso haver uma capacidade de investimento para comprar as massas quentes, para conseguir fazer esta intervenção, e aquilo que me parece que vai acontecer é que vão ser escolhidos alguns quilómetros de via e vão ser feitas adjudicações
indicações externas e no resto do Conselho vão comprar massas frias e os funcionários da Câmara vão andar a tapar buracos como sempre fazem e que passado um mês as coisas já estão exatamente na mesma. E isto não é eficaz, portanto somam-se problemas que nós formos ver, há zonas crónicas de reparação e isto já acontece praticamente em todas as ruas e estradas do nosso Conselho, há zonas crónicas que têm sido, constantemente estão a aparecer buracos, constantemente há reparações de má qualidade e hoje em dia, quer dizer, mesmo não havendo em algumas delas buracos, só o facto de haver a repavimentação mal feita também é um problema a nível de segurança rodoviária. E por isso é preciso haver uma estratégia firme e consolidada para conseguir dar a volta a este problema. E aí é que eu me questiono como é que a prioridade não é efetivamente fazer internamente. Estamos a falar de uma capital distrito que já teve no passado esta capacidade de intervenção e que, tendo em conta o problema muito grande que tem, se calhar faria mesmo sentido que conseguisse desenvolver, porque já tem a equipa, neste momento é preciso investir em formação. Foi uma denúncia que também fui fazendo ao longo do mandato anterior, é que a equipa não tinha, não lhes era dada a formação devida e que no fundo andaram depois no espaço público a fazer experiências com o pavimentadora, que também não correram bem, e é preciso investir em formação para estarmos devidamente capacitados. Parece-me que seria a resposta inteligente para este problema. Não me parece que seja a resposta ou a prioridade da escolha deste Executivo Municipal e eu acho que isso também deve ser alvo de debate para percebermos se efetivamente é o caminho que o Conselho quer. Patrícia Machado, a resposta deve partir dentro do município com este investimento antes em equipamento e serão estes 3 milhões suficientes? Eu acho que todos percebem que 3 milhões não são suficientes, não é? Vamos ver se é 3 milhões por ano, se é só estes 3 milhões, portanto há aqui muita coisa que ainda não está esclarecida, não é? Mas 3 milhões de euros, quem conhece minimamente aquilo que são os orçamentos e o que implica os custos de arranjar um troço de estrada, e muitas vezes que os concursos até ficam desertos, mesmo aqueles que são lançados, portanto sabe-se que 3 milhões não são suficientes. Aliás, o último mandato houve cerca de 1,5 milhão de investimento por ano. Portanto, foi feito um empréstimo de 3 milhões, ainda lá está já foi questionado este Executivo, o que é que vai fazer com esse 1 milhão, e que não se deu resposta, portanto não deram a resposta do que é que estou a pensar, quais são as prioridades, o que é que se vai fazer, e tem lá 1 milhão ainda do empréstimo do anterior mandato, que não foi concluído do ponto de vista da execução. Portanto, e sabemos todos, já o disse no passado e volto a dizer, naturalmente o estado em que a rede viária, não é só da cidade, é do concelho, se encontra, porque estamos a falar de muitos anos sem qualquer investimento, não é? Estamos a falar de cerca de 12 anos da gestão anterior do PS sem qualquer investimento, com tudo o que isso implica de degradação. Estamos a falar depois de outros anos em que não havia possibilidade de investimento. E assim que houve, se começou a investir, mas que está longe de se conseguir responder a tudo. E uma coisa que não é agora de forma diferente, que era antes, que é, de facto, este tempo literalmente destapa problemas, não é? Este tempo, mas seja em que cidade for. E, portanto, este tempo tem consequências e é difícil a intervenção direta no momento. Agora, dito isto, é preciso perceber porque 3 milhões, vamos lá ver, para a rede viária, como é que se investe uma Câmara, não é? Portanto, ou é por via do orçamento, ou é por via do orçamento municipal, ou é por via de empréstimos, ou é por via de fundos. Pronto, depois há os contratos de programa, mas isso, no caso da rede viária, só há 2 possibilidades. Porque não há possibilidade de recorrer a fundos comunitários, portanto não cobrem a requalificação e construção de rede viária. Portanto, sobre isso fica fora. Portanto, ou é por via do orçamento municipal, ou é por via de empréstimo, ou neste caso, por via também de exigência, porque as consequências lá está não são só nos conselhos em que foi decretado estado de calamidade. Nós andamos por o país e vimos o estado em que as estradas estão. Portanto, eu recordo aqui, portanto, esta questão, era importante responder a isto. Portanto, esses 3 milhões que são por via do orçamento vão fazer falta aonde? Que exigência é que é feita ao Governo também relativamente à possibilidade de haver algumas linhas, né, de financiamento extraordinárias face à situação que existe, e que utilização é que vai ser dada àquele 1 milhão?
que já lá está de empréstimo e que outras medidas estão a ser pensadas, porque naturalmente é preciso continuar a fazer o investimento que estava nos últimos anos a ser feito. Era 1,5 milhão por ano, mas iniciou-se um investimento de recuperação da rede viária. Eu até recordo aqui num programa, quando foi a questão do empréstimo, que o PSD não aprovou, portanto não aprovou, ele foi aprovado, não é? Mas não foi com o voto favorável do PSD, o que o Francisco aqui dizia, porque naturalmente recorrer a crédito para isto, empréstimo, não é uma coisa que depois fique, não é? Que tenha depois outra repercussão. Pronto, e agora está-se a ver, ainda bem que se recorreu, ainda bem que se fez aquela rede e aquela requalificação daquele acesso. Porque isso diz à vida concreta do dia-a-dia das pessoas, a possibilidade de melhorar a mobilidade e a deslocação das pessoas, que não são só as que cá vivem. A gente sabe, associado a isto também a falta que faz a conclusão do IP2, porque estamos a falar, para além de ser um concelho com tudo este histórico que aqui estamos a falar, ainda por cima é atravessado por milhares de viaturas que não era suposto cá entrarem, ou podiam não entrar cá, e o que isso também causa na degradação da rede viária, e portanto é preciso continuar esse investimento, mas precisamos saber de que forma. Francisco, e por onde é que se pode começar? Pelas ruas da cidade, pelas estradas municipais? É necessário definir uma prioridade para a ação. Claro que sim. Eu acho que a prioridade tem que ser sempre a resposta do ponto de vista de segurança rodoviária. Mas dizer que em relação à questão do empréstimo, e recordar aquilo que disse na Assembleia Municipal quando esse ponto foi apresentado, é que haveria hipótese de aprovar aquela contração de crédito se fosse efetivamente para capacitar a Câmara para conseguir responder a este problema. Aquilo que foi proposto foi gastar 1,6 ou 1,7 milhões nesta variante do Parque Industrial e depois também repavimentar a estrada para o Alto São Bento, se não estou em erro, e fazer a intervenção no abastecimento de água da Rua Mendes de Vens, e penso que havia mais uma rua que agora não estou recordado qual é que era. E a verdade é que a intervenção na variante foi feita, mas ninguém viu mais intervenção nenhuma. Aliás, eu já tive a oportunidade neste mandato, na Assembleia Municipal, perguntar ao Sr. Presidente da Câmara o que é feito do resto do dinheiro, porque foram 3 milhões de empréstimo, pagos a 10 anos, com um juro acumulado de 700 mil euros, portanto, no final são 3,7 milhões, quase 4 milhões de euros, para isto, e na realidade só vimos uma parte deste investimento. E aquilo que eu disse é que faria muito mais sentido, então, reservar uma parte deste investimento para comprar as máquinas necessárias para formar a equipa e aproveitar o resto efetivamente para comprar as massas quentes. Isto tinha cerca, se não estou em erro, 200 mil euros em massas frias para tapar buracos. Portanto, foi comprado alcatrão a crédito para tapar buracos que provavelmente já nem sequer está nesses buracos. E ainda fiz nota precisamente a isso. Ao fim dos 10 anos, estas vias precisam novamente de intervenção. Por isso, não parece que seja muito eficaz pedir crédito para fazer as coisas desta forma. Não quer dizer que o crédito não possa acontecer e, em alguns casos, isso não seja a resposta mais imediata. A questão aqui é, houve crédito, então capacitava-se, não se capacitou. Portanto, usou-se o dinheiro do crédito para fazer uma intervenção, uma intervenção que, ao fim, quando o crédito estiver pago, vai ter que ser feita novamente. E os serviços ficaram à mesma sem estar capacitados. Ou seja, a utilização do dinheiro foi exatamente para este fim. Mas eu acredito que se tivesse sido para capacitar, para comprar maquinaria para formar, teríamos usado melhor esse dinheiro. Portanto, no fundo, seria um investimento. Com 3 milhões, se calhar faríamos intervenção que, de outra forma, custaria 6, 7, 8 milhões. Não é? Então, isso é que é o investimento. Até porque o crédito deve ser usado para conseguir ir buscar financiamento público, europeu, que neste caso das estradas não é linear, não há financiamento para estradas, há indiretamente. Portanto, há várias intervenções que podem ser feitas até do ponto de vista da infraestrutura e depois, naturalmente, tem que haver repavimentação. Isso também já foi elencado precisamente quando se começou este processo. Eu lembro-me dessa reunião de Câmara em que isso foi discutido. E foi frisado este ponto, quando se falou precisamente da intervenção na variante, e que inicialmente o compromisso na altura da gestão da CDU era fazê-lo com verbas próprias do orçamento da Câmara. Depois, mais tarde, apareceu o crédito. Portanto, mudou-se a estratégia.
Portanto, também não se cumpriu aqui aquilo que era... Perdeu-se aquilo receita, que, como tu bem sabes. Não é? aquilo que foi o... Não, a Receita já sabia, portanto, esse estudo estava feito quando o orçamento foi aprovado. Perdeu-se receita, E por isso, acho que deve haver aqui, como tu sabes. uma análise eficaz, até porque as condições meteorológicas já estão a permitir algumas intervenções e aquilo que nós vimos foi os serviços municipais a espalhar pó de pedra nos buracos, o que não é uma intervenção. Aliás, nem sequer é a preparação para a intervenção, porque os buracos, para serem tapados ainda com massas frias, não podem ter resíduos nenhuns. Portanto, ainda daria mais trabalho tirar. E por isso é preciso perceber, efetivamente, se as declarações do Executivo Municipal em funções batem certo com aquilo que vai acontecer ou não, porque aquilo que foi dito é que assim que as condições meteorológicas permitissem, a intervenção ia acontecer. E a intervenção que neste momento estamos a ver não é exatamente aquela que foi prometida. Bem, as estradas continuam com esses buracos. E, Patrícia, por onde é que se deve começar? Eu acho que a gente tem que ter, o município deve ter e deve ser questionado um levantamento de todas as necessidades no concelho, porque não é só a cidade. As freguesias rurais, o acesso às freguesias rurais não deve ser descurado. Naturalmente há intervenções mais imediatas e há intervenções mais estruturadas. Eu queria aqui sublinhar que não é real dizer-se que não houve investimento ou levar à dedução que não houve investimento em equipamento para a intervenção na rede viária. Houve, nos anteriores mandatos, investimento, assim que ele foi possível fazer, de aquisição de maquinaria, de formação naturalmente de uma equipa que precisa, a formação não existe uma vez, ponto, né? Tem que ser naturalmente ao longo da carreira e, portanto, e dos trabalhadores envolvidos, mas houve investimento. Dizer-se que... como é que é dizer isto? Dizer-se que deve ser canalizado para o investimento da resposta operacional interna, estamos todos de acordo. O investimento, ele não só foi feito, como deve ser mantido e estruturado e consolidado, para que a autarquia tenha capacidade na resposta operacional mais imediata. E sim, em alguns casos, tapar buracos, que é disso que se trata. Acho que autênticas crateras que existem precisam de uma intervenção imediata. Isto quer dizer que não se pense numa mais estrutural e a longo prazo? Acho que uma coisa não invalida a outra. Não se pode... Acho que o Francisco... Ninguém, digamos assim, estaria de acordo em que agora vamos procurar uma intervenção sustentada demorará o seu tempo até que se tape e se minimize problemas que aí estão e que precisam de resposta imediata. E que há esse equipamento hoje na Câmara para o fazer. Pronto, e portanto estamos aqui a falar de coisas diferentes. Estar a falar que o troço que foi feito da variante era possível fazer com a capacidade interna, eu acho que nem o Francisco, portanto, sabe que isso não é assim, né? Portanto, uma coisa é determinadas ruas, determinadas intervenções, determinados caminhos, determinadas intervenções com uma tal questão de resposta imediata, do tapar o buraco, ter equipamentos, maquinaria, gente formada para, digamos assim, troços de maior dimensão. Outra coisa são estradas, não é? Portanto, são estradas e, portanto, a Câmara de Évora não tem, nem não sei se alguma Câmara tem. Né? Portanto, essa capacidade, pelo menos com a dimensão do Concelho de Évora. E, portanto, estamos a falar de coisas diferentes. Há coisas que, obviamente, se tem que recorrer a entidades externas. Agora, dito isto, há muita coisa que subscrevo o que o Francisco diz. Mas o dinheiro tem que vir de algum lado. Continuar a insistir que é preciso... Achas que, perante a situação que se vive e os problemas parecem crónicos financeiros da Câmara de Évora, a Câmara terá de aumentar impostos? Não, vamos lá ver, os problemas não são crónicos. Volto a referir aquilo que não me canso de repetir. A Câmara de Évora não tem um problema financeiro. Pode ter um problema de tesouraria e não vamos aqui recuperar o porquê, porque é que aqui chegámos no último mandato, os constrangimentos, essa coisa toda, perda de receita, tudo. Agora, vamos ver é que a opção é que este Executivo tem para dar resposta àquilo que se deve de aliar, que é não pôr em causa um investimento sustentado e que tem vindo a ser recuperado com o equilíbrio das contas. E isto exige trabalho e estratégia, como é óbvio, que não dá resposta a tudo e que vai implicar opções. Pronto, e agora vamos ver essas as opções para dar resposta a determinadas questões serão numa linha de aumentar impostos.
Portanto, nós cá estaremos para tomar também digamos assim, a iniciativa que contraria isso, que isso não seja à custa de quem cá vive e trabalha e do prejuízo que isso possa ter. Agora, eu acho é que nós precisamos discutir isto de forma séria. Obviamente o tempo teve impactos extraordinários. Nem todos têm a ver com situações do passado, há outras que se verificaram agora. É preciso, requer respostas imediatas, quer respostas mais sustentadas e estruturadas no tempo. Agora, tem que se perceber no imediato está lá 1 milhão já disponível. Que resposta é que este Executivo dá? Está 1 milhão disponível do empréstimo, não é? Que resposta é que se dá? Isto já foi questionado. Portanto, e não há resposta. Perante uma situação destas, quando na última ou na penúltima reunião de Câmara se questionou o Executivo, então, mas relativamente ao 1 milhão que ainda está do empréstimo, o que é que vão fazer? Não há resposta. Portanto, se está alguma estratégia pensada e a intenção de responder aos problemas mais imediatos, pelos vistos, não há, mas vamos aguardar, não é? Existindo o compromisso prévio de uma determinada ação política, tendo mudado a Câmara, deve manter-se aquele princípio para o qual foi feito o empréstimo ou, tu há pouco já falaste um pouco disso, Francisco, deve criar-se uma outra opção para utilizar o dinheiro? Há aqui uma questão a priori que tem a ver precisamente com a existência do dinheiro. É que é preciso perceber se esse dinheiro efetivamente existe do empréstimo, este 1 milhão que a Patrícia fala, se efetivamente está disponível. Achas que pode ter sido utilizado porque aquilo que foi dito é que alegadamente foi utilizado para pagar subsídios de férias. Agora, isto pode ser verdade ou pode não ser verdade, por isso é que importa ser esclarecido, porque se não existir nem vale a pena estarmos a discutir. Podemos discutir o facto de não ter sido cumprido aquilo que foi o acordo político e que fez com que ele fosse aprovado. E que foi aprovado pela CDU e pelo Partido Socialista e pelo Movimento Cuidar de Évora. Agora, a verdade é que se existir esse dinheiro, eu acho que deve haver a prioridade para a resolução daqueles que foram os compromissos assumidos, nomeadamente a pavimentação da estrada para o Alto São Bento e também a intervenção na rede de águas e saneamento da Rua Mendes de Vães, que também precisa depois de ser repavimentada em condições, porque a calçada está em muito mau estado e precisa de ser repavimentada corretamente. Mas isso também pode ser feito através da capacitação, da tal questão, da compra do equipamento. Portanto, se houver a compra de equipamento e a formação, a intervenção no Alto São Bento é feita e a seguir são feitas muitas outras. Não estou a dizer é que, na realidade em que o Conselho está neste momento, que a prioridade deve ser a estrada do Alto São Bento, não é? Confesso, também não passo lá já há alguns dias, não sei como é que está, não deve estar nada saudável, mas também não é uma estrada que tenha muito fluxo de trânsito e se calhar há zonas aqui bastante mais prioritárias. Mas a verdade é que a Câmara tem que, acima de tudo, esclarecer publicamente o que é que aconteceu com este dinheiro. Eu acho que isso é bastante importante. Patrícia, este dinheiro terá sido usado para pagarem subsídios de férias? Terá sido gasto noutro fim ou está lá? Eu não estou na secção da tesouraria da Câmara de Évora, não sou eu que tenho que responder a isto. Mas eu acho que, para bom entender, meia palavra basta, não é? Eu acho que esse tipo de comentários e de dizeres, nada como se questionar e haver uma resposta. Porque a Câmara tem que saber onde é que está esse 1 milhão. E, portanto, e sabe. A questão é que ainda não decidiu o que é que vai fazer. Naturalmente, vamos lá ver, há um objetivo, como o Francisco bem disse, que tinha um objetivo prioritário, que era a questão aqui desta variante, tinha também uma área de abastecimento de água, portanto, intervenção na rede de águas e mais redes viárias. Agora, do ponto de vista, o que vou dizer, não tenho a certeza, mas do ponto de vista de mexida, digamos assim, se agora se verificar que é prioritário outra zona, eu acho que o Executivo da Câmara está em perfeitas condições de propor isso, né? E de encaminhar nesse sentido. Agora, esse 1 milhão, até é caso para perguntar, nestes 3 milhões já está certamente inserido esse 1 milhão, porque se não está, devia estar, não é? Porque 3 milhões não é coisa pouca. Né? A gente pode dizer é insuficiente, e é. Para aquilo que o Conselho precisa. Mas eu acho que todos os nossos ouvintes têm consciência de que o investimento que se estimava há cerca de 4 anos, perto de 50 milhões, ou era assim uma coisa, pronto, das necessidades que já na época havia
de reparação, de requalificação, de intervenção na rede viária, não é possível num concelho com esta capacidade fazê-lo do dia para a noite. E, portanto, tem que haver um investimento estruturado, pensado, planeado e executado. E é isso que este Executivo ainda não respondeu. Portanto, já fez o balanço dos 100 dias, mas nesse balanço ainda não está o que é que pensa de uma realidade que conhecem, não podem dizer que não conhecem e que desconhecem. Portanto, qual é o planeamento? Quais são as intervenções que naturalmente têm que ser adequadas àquilo que a realidade também impõe? Então, se houve estas tempestades que teve consequências muito diretas, há caminhos que estão, muito danificados e que tem que se começar por algum lado. E tem que haver uma estratégia pensada e global para o concelho. Da rede viária e dos 3 milhões de euros suficientes ou não para a intervenção nas estradas do concelho, vamos ao sim ou talvez no programa de hoje e vou começar com o Francisco Brito, precisamente. Francisco, traz um sim, não ou talvez para concluirmos o programa desta semana? Eu trago um sim à participação das associações na COL de Évora 27, é a nossa vez. Houve várias associações a participar e que não têm um fim cultural e que habitualmente não participam neste tipo de chamadas para financiamento, o que mostra também que a Capital Europeia da Cultura está a chegar à comunidade, está a fazer a comunidade mobilizar-se, pensar em projetos não só artísticos, mas também tem uma componente artística, mesmo aqueles que não têm essa vocação diretamente. Isso é bom, é positivo, por isso o meu sim para este resultado. Patrícia Machado, um sim, não, talvez? Olha, eu trago um talvez, mas permite-me só, aproveitando que o Luís Pardal não tem, temos aqui mais um bocadinho, que é, não queria deixar de dar uma mensagem de valorização, mais uma vez, do papel das brincas e daquilo que elas representam, e já que o Francisco fala e bem da Capital Europeia da Cultura, que também aquilo que estava perspectivado e a necessidade de valorização deste saber popular e desta dinamização junto de várias gerações que se potencie. Mas o meu talvez tem a ver também com o primeiro tema de hoje, ou seja, há a perspectiva de auditorar, de fazer auditoria num conjunto de estruturas que tiveram consequências relativamente às tempestades. E é caso para perguntar com quem, porque eu trago este talvez, porque se nós formos ver o LUNEC, hoje tem, naquilo que é a estrutura base dos seus técnicos, 8. Perdeu 37% de capacidade de intervenção nos últimos 20 anos, pelo desmantelamento que foi sendo feito. E, portanto, eu acho que isto diz muito daquilo que é o planeamento, a estratégia e a visão e preparação de um país a partir daquilo que é os instrumentos que os Estados têm ao seu dispor. E, portanto, o meu talvez é que se invista, ao contrário do que se tem feito, neste tipo de estruturas para que elas estejam mais capacitadas e que possam dar efetivamente uma resposta à tal auditoria que vai ter muitas dificuldades com estes 8 técnicos no país e nas necessidades que é preciso. Bem, e assim chegamos ao final deste Sim ou Talvez, hoje com a Patrícia Machado e o Francisco Brito. Na próxima semana será assim também, não vamos poder contar com o Luís Pardal, que regressará um pouco mais tarde. Chegamos ao final do programa desta semana. O encontro está marcado consigo para de hoje a 8 dias na DNFM, em dnfm.com e no canal do YouTube. Boa tarde.